Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre a máquina humana, que dificilmente nós vamos conseguir uma máquina tão perfeita igual essa. Acontece que ela, para se manter, para se regenerar e para se autodetoxificar ou se autolimpar, ela precisa de ter as condições para isso. Então a gente precisa de fornecer essas condições para que ela exerça as suas reparações necessárias. A cada minuto, a cada hora, a cada segundo, a gente está sendo submetido a algum tipo de dano, algum tipo de quebra nesse funcionamento normal pela quantidade de tóxicos aos quais nós somos expostos, por algum tipo de machucado, esbarrou, machucou, sangrou, cortou. Então a gente está sempre precisando de algum tipo de reparo. Afora o tipo de nutrição que a gente come e nem sempre é adequada, ela às vezes machuca o sistema e o sistema precisa se livrar disso daí ou se regenerar. Para que isso ocorra, para que esses mecanismos de reparo, de manutenção e de detoxificação, eles entrem em ação, a gente precisa de uma condição fundamental, que é a manutenção do sistema arterial, do nosso encanamento, na verdade. Então, a gente que mexe com hiperurgência, com CTI, a gente sente muita necessidade desse sistema pérvio, dessa patência, ou seja, dessa permeabilidade capilar o tempo inteiro. Desde as artérias pequenininhas até as artérias grandes, o nosso sistema arterial ele é um só. Não existe sistema de válvula entre eles, não existe separação entre uma artéria pequena e uma artéria grande, é um encanamento só. E qualquer engenheiro sabe que se a gente tiver um problema no encanamento, não tem solução. A gente tem que trocar o encanamento. E no nosso caso, a gente não consegue trocar o encanamento. A gente tenta repará-lo ou aumentar a permeabilidade uma vez perdida a qualquer custo, senão o paciente vai ter algum tipo de complicação grave. Então a medicina moderna está ancorada na manutenção da integridade do nosso encanamento. Não pode obstruir esse encanamento. Se a gente obstruir uma artéria pequena, uma microarteríola, vai dar problema. Então, todas as doenças na atualidade, elas passam por uma dificuldade do sistema arterial de ser mantido pérvio. O que está machucando esse sistema arterial? O que faz com que ele seja ocluído frequentemente e a gente tente repará-lo? A gente tem hoje identificado 4 grandes irritantes vasculares. Primeiro é a glicose. Antigamente era o cigarro. Depois vem a nicotina. O terceiro grande irritante é a homocisteína. E o outro, quarto irritante, grande irritante vascular, são as drogas de quimioterapia para câncer. Então, tudo o que é machucado no nosso organismo vai exigir que seja reparado, ele vai se defender daquele machucado. Então, se a gente corta, a gente vai imediatamente acionar o mecanismo de reparo, que é o sistema de coagulação, e começar a elaboração de uma casca de ferida ali. A partir de algumas horas a gente já tem um líquidozinho, depois no dia seguinte a gente já tem até uma casquinha. Dentro do sistema arterial é a mesma coisa. Machucou a artéria, ela foi lesionada, e imediatamente a gente começa uma adesão de plaqueta para tentar fazer o primeiro curativo, só que a plaqueta é muito fraca, a própria circulação do sangue leva embora a plaqueta. Então ela chama um outro componente, ela chama o colesterol. Ô colesterol, deposita aqui por favor, me ajuda a fazer essa placa, essa casca de ferida. E o terceiro componente normalmente é o cálcio, a gente tem aqueles curativos calcificados. Então a placa de ateroma ou a aterosclerose, que é esse processo de defesa da artéria, nada mais é do que uma casca de ferida que a gente está construindo dentro da artéria. E quanto maior a casca de ferida, ou seja, casca sobre casca, mais a gente entope esse sistema arterial. Então, quando a gente pega um paciente com hipertensão arterial, a gente já está atrás, nós já estamos atrás do prejuízo. Por quê? Porque em medicina, hipertensão arterial, leia-se obstrução arterial. Esse encanamento está entupido. Então a gente já está pegando o paciente numa fase mais avançada. Por quê? Porque você diminuiu o raio. E quem diminuiu esse raio? A casca de ferida. E quem fez a casca de ferida? Normalmente a gente. Então a gente comeu glicose demais, ou a gente fumou, ou a gente deixou a homocisteína subir, ou a gente infelizmente teve que usar uma droga de quimioterapia. Então esses 4 aí a gente tem que tomar bastante cuidado para não lesionar o sistema arterial, porque ele vai se defender, e ele se defendendo, ele se oclui, e ele se ocluindo a gente perde um grande componente de ajuda, porque não chega célula de defesa onde precisa de chegar. Se você tem uma infecção, se você tem uma bactéria crescendo, um vírus crescendo, você vai precisar que seus soldados cheguem lá para lutar
lutar contra aquele invasor. Se não tem como eles chegarem porque o cano está entupido, você adoece gravemente. Se você sofre de um câncer, a sua defesa precisa de estar apta a chegar lá, reconhecer a célula mal formada e destruí-la. Se o seu encanamento estiver entupido, normalmente vai dar problema. Então, isso tudo a gente começa a construir doenças graves a partir de coisas muito simples que vocês podem se ajudar a não complicar. Então, gente, daí que vem a recomendação médica da mudança de hábito de vida, da mudança de hábito nutricional, porque senão a gente vai adoecendo a nós mesmos, né? Então, por que a gente precisa de não comer glicose demais? Porque ela machuca a artéria. Quando a gente vai esclerosar vasinhos de varizes, o que a gente injeta dentro da variz para a gente destruir a veia? Glicose. Glicose em alta concentração. O paciente fala que, ai, doutora, tá queimando a veia. Porque a gente está causando uma flebite química para trombosar esse vaso para ele desaparecer. Só que com veia a gente pode fazer isso desaparecer, a artéria não. A artéria não pode desaparecer nenhuma. Então, não coma coisas erradas, não coma glicose em excesso. Use o seu ômega 3 porque ele encapa a artéria, ele faz um insufilme na parede da artéria. Então, aonde tiver lesão, a plaqueta não vai aderir porque tem um insufilme na parede da artéria, se tiver uma quantidade boa de ômega 3 na circulação. Por isso que a gente chama ele de anti-inflamatório vascular. Não fume. E se você não tem esse tipo de atitude, normalmente é muito difícil você desenvolver uma doença degenerativa como um câncer. Então vamos nos preservar, vamos mudar de hábitos de vida para uns hábitos mais saudáveis para que a gente não adoeça, porque se vocês adoecerem a gente tem que intervir. O que a gente não quer é intervenção médica, porque ela é muito agressiva e normalmente a gente junta os caquinhos porque a gente já está atrás do prejuízo. Tá bom, gente? Fica com essa ideia.